Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar como lidar com a incontinência urinária em gatos idosos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, a incontinência urinária e fecal em gatos, eu vou falar de ambos aqui nesse vídeo, não é algo muito fácil de lidar. Às vezes é chato, às vezes é nojento, mas você tem que ter em mente que se é difícil para você, é mais difícil ainda para o seu gato. E eu entendo completamente que pode ser estressante o seu gato ficar defecando e urinando nele mesmo e a todo momento você ter que ir lá e limpar ele. Eu entendo completamente, mas para o seu gato está pior. E além disso, quando você adota um gato e ele está filhotinho, ele está adulto, está tudo bonitinho, está tudo lindo e maravilhoso, tá tudo bem, né? Agora, quando ele fica idoso, ele precisa dos seus cuidados e ele começa a passar por esses momentos difíceis na vida, você vai largar ele, ou você vai tratar ele diferente, ou você vai ficar irritado com ele quando isso acontece? Não, é seu papel como tutor de gato cuidar do seu gato até que, infelizmente, ele vá para o céu. E cuidar com amor, cuidar com zelo, dar o seu melhor. Porque esse momento é um momento difícil e o seu gato ele precisa do seu melhor. Ele não precisa do seu estresse, ele não precisa da sua braveza, ele não precisa de nada disso. Ele precisa apenas do seu cuidado, do seu carinho, do seu amor, porque para ele também está difícil, tá? Então coloca isso na sua cabeça, porque sim, você pode estar assistindo esse vídeo e não estar passando por esse momento, ou nunca ter passado, mas essa é uma possibilidade, tá? E você assistindo esse vídeo, eu fico muito feliz, porque se você não estiver passando por isso, estiver assistindo, quer dizer que você é um tutor que zela muito pelo conhecimento sobre os gatos e quer saber cada vez mais para poder proporcionar a melhor vida para o seu gatinho. Eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então, primeiramente aqui, pessoal, o que é a incontinência? Então, nós temos as duas incontinências, tanto a urinária quanto a fecal. A urinária ela é muito mais frequente em gatos do que a fecal. A fecal é bastante rara, tá bom? E basicamente a incontinência ela é definida como a incapacidade do gato de controlar os seus dejetos. Então, ele não consegue controlar o seu ato de urinar e não consegue controlar o seu ato de defecar. Então ele acaba fazendo xixi aleatoriamente, muitas das vezes quando ele está dormindo, tá bom? E o cocô a mesma coisa, tá? Então isso é até algo interessante de se falar, né? Grande parte dos gatos incontinentes, principalmente idosos, essa incontinência urinária, esse ato de urinar, ele vai acontecer enquanto o gato dorme, tá bom? O que é um grande problema se você parar para pensar, porque os gatos idosos, eles podem dormir aí por volta de até 20 horas ou até mais, né? Então, grande parte do tempo eles estão dormindo, né? O que facilita ali que eles acabem urinando nesse momento. Outra coisa interessante a se falar aqui sobre essa questão do sono e a incontinência é que o sono, nós temos basicamente dois tipos de sonos. Nós humanos, os gatos, mamíferos no geral, possuem esses padrões de sono, que é um sono profundo e um sono leve, tá? O sono leve, ele é grande parte do tempo que seu gato está dormindo, ele está nesse sono leve, tá? Ele não está no sono extremamente profundo. Só que quando o gato ele está no sono leve e ele tem essa vontade de fazer xixi, nós humanos também, nós geralmente acordamos e vamos lá fazer xixi, né? Quando nós estamos no sono profundo e nós temos vontade de fazer xixi, nós não acordamos, porque quando a gente está no sono profundo, nosso cérebro basicamente desliga por um tempo. Então a gente não acorda e vai lá fazer xixi. Mas os músculos da nossa bexiga, os músculos que controlam ali nosso intestino e tudo mais, eles conseguem segurar muito bem e controlar essa urina e essas fezes para que elas não saiam, para que quando a gente acorde ou saia desse sono profundo, a gente levante, vá no banheiro e faça nossas necessidades. Mas o problema aqui é que com o gato idoso, na grande maioria das vezes, ele vai acabar tendo essa perda de força muscular e tudo mais. Então o músculo dele ele não consegue ali
segurar aquela urina, ou outras causas que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Vou falar sobre sinais, sobre causas e como manejar, tá? Então, ele basicamente não vai conseguir mais aprisionar essa urina quando ele está no sono profundo e vai acabar esvaziando, tá? Então, por isso que muitos gatos idosos, eles têm essa incontinência literalmente quando eles estão dormindo, tá? Então, Thiago, quais os principais sinais de incontinência em gatos, tá? Basicamente, pessoal, não vai ser difícil você identificar se o seu gato ele está com uma incontinência urinária ou não, tá? Mas eu acho importante falar sobre os sinais, porque esses sinais eles podem ser também sinais de alguns problemas urinários e tudo mais. Então é importante que você tenha essa mínima capacidade de discernimento para saber, será que ele está incontinente? Será que ele está com uma infecção urinária e tudo mais, tá? Então, primeiramente, umidade nas pernas e abdômen, tá? Então, a região das pernas ali logo abaixo das genitálias e a região ali do abdômen, principalmente do início do abdômen, abdômen mais ventral ali, vai ter umidade, tá bom? Geralmente, problemas que podem levar a essa umidade nas pernas e abdômen que não tem relação com a incontinência é um quadro de semi-obstrução, tá? O gato ele tá obstruindo, mas ainda tá saindo um pouquinho, ele tá pingando a urina, então essa urina ela não tem força suficiente para sair direto em algum local, então ela sai e já escorre pelo gato, tá? Inflamação e umidade ao redor das genitálias, né, no mesmo sentido, né, ele vai urinar, vai ficar umidade ali, né, naquela região, e a urina, por ela já ter um pH um pouco mais ácido e tudo mais, pode levar a um quadro de inflamação, um quadro de assadura, tá? Então você também vai observar esses sinais aí. Vestígios de urina e fezes no chão, isso aqui é muito interessante. O gato incontinente, ele pode andar pela casa e você ir vendo pingos de urina, por exemplo, que é basicamente o caminho onde ele está andando, fica alguns pinguinhos de urina sim, tá? Isso pode acontecer. Esses pingos de urina podem acontecer também, tanto nesses casos de semi-obstrução, mas como também em casos de cistites, tá? O gato que ele está com uma inflamação, uma infecção urinária, né? Ele vai ficar ali fazendo pequenas quantidades de xixi, tá? Você pode ver esses pingos no chão também, então ficar atento a esse diferencial, né? Geralmente o gato com infecção urinária, um diferencial muito grande dele vai ser a presença de sangue na urina. Um outro sinal, gato com cheiro de urina, né? Porque se ele está incontinente, se ele está fazendo xixi nele mesmo, ele vai ter um grande cheiro de urina e que é característico, né? Você sabe, é muito difícil não sentir esse cheiro em um gato incontinente. E dormindo na caixa, esse é um sinal muito interessante, pode ser um dos primeiros sinais a surgirem, tá? Porque o gato incontinente, ele sabe que ele está passando por esse problema, né? Como eu disse, é difícil para ele também, né? Ele é um animal que ele preza muito pelo seu cheiro, pela sua higiene, você sabe disso, ele fica grande parte do dia se lambendo. Então imagina um gato que tem todo esse cuidado com ele mesmo, começando a, do nada ele acorda e fala, nossa, eu tô todo molhado de xixi, nossa, eu tô fedendo. Imagina quão estressante é isso para o gato. Então o gato ele sabe que ele está passando por esse problema. E quando ele está incontinente, ou ele sabe que ele está ali fazendo xixi mais que o normal, ou ele está enfrentando esse problema, ou às vezes ele está com um outro problema causando a incontinência. Um ponto importante a ser dito aqui é que a incontinência ela não é uma doença, tá bom? Ela é algo secundário a uma causa primária, tá bom? Então sempre tem uma causa por trás ali que eu vou explicar mais à frente aqui para vocês. Então, o gato ele sabe que ele está incontinente, então ele pode ficar na caixa, deitar na caixa, porque ele sabe que a todo momento ele está urinando, que ele sempre está fazendo xixi, então ele já fica na caixa para antecipar esse momento, para ele na cabecinha dele ele não fazer nele mesmo, tá? Então pode ser um dos sinais primários do surgimento de uma incontinência urinária, tá? Geralmente, pessoal, eu vou falar agora sobre quais as causas, tá? Geralmente a incontinência, primeiro, ela não é algo comum em gatos, tá bom? Ela não vai ser algo muito comum, tá? Graças a Deus, né? Porque é triste você ter um gatinho que tem incontinência urinária
e fecal, então é bom saber que não é algo muito comum. Só que quando ele vai acontecer, geralmente ele acontece em gatos idosos, tá bom? Então, assim, a grande casuística vai ser em gatos idosos. Por isso que, às vezes, se você estiver assistindo aqui e você não tem um gato nessa situação, o seu gato ainda é adulto, é importante que você veja, porque talvez você enfrente isso algum dia. Então, você entender todo esse processo é importante, tá? Então, Thiago, quais as principais causas? Primeiro, músculos fracos é a principal causa de todas, tá? É a principal causa em idosos, que tem a ver com a velhice, não necessariamente com alguma patologia, alguma doença, pode ser simplesmente um processo de velhice mesmo daquele animal. Nós humanos, alguns, né, pessoas mais idosas enfrentam essa incontinência simplesmente pelo processo ali da velhice, beleza? Mas você não pode ficar achando que, Thiago, meu gato ele tem 15 anos, ele começou a ter incontinência, então é normal, vou deixar aqui em casa mesmo. Não, vá no veterinário. Pode ter uma causa, uma doença por trás disso, tá? Não assuma sempre que é por conta da velhice, tá? Apesar de ser a grande maioria das causas, tá? Então, os músculos fracos. O que pode causar esse músculo fraco ali, Thiago? Principalmente duas questões, tá? A primeira, uma gatinha que já deu à luz várias vezes, tá? Então pode causar essa fraqueza, mas o principal aqui em questão de fraqueza de músculo vai ser, por exemplo, um animal paraplégico, um animal que sofreu algum acidente de carro, que foi atropelado, que tem uma fraqueza das pernas ou que tem a perda total da função delas, tá? Gatos paraplégicos, muitos deles têm incontinência. Uma outra causa de fraqueza dos músculos, né, que eu vou até falar mais para frente, mas já vou dar um spoilerzinho aqui, são, por exemplo, uma obstrução pode acontecer. Então a obstrução, o gato ele não vai sair a urina, essa urina ela vai começar a acumular na bexiga, vai distender muito a bexiga e pode acabar causando atonia vesical, que é basicamente a bexiga ela não vai mais conseguir contrair, tá bom? Então isso pode causar tanto uma êxtase, né, dessa urina, como também a perda da capacidade dela de segurar ali aquela urina. Então são diversas causas que podem causar ali, né, a perda, né, a fraqueza muscular, levando à incontinência. Uma outra causa, né, artrite, pessoal. Gatos idosos são animais extremamente suscetíveis a ter o processo de artrite, que é a inflamação das suas articulações, que leva a um processo bastante doloroso e incômodo, tá? Então, muitas das vezes, o seu gato idoso, ele dorme grande parte do tempo, né? Então, isso já vai predispor ali, né, se ele tiver alguma fraqueza muscular. Só que, além disso, ele tem uma artrite. Para ele, talvez, chegar até a caixa de areia é doloroso. Para ele levantar, descer. Aí, às vezes, a caixa está lá do outro lado da casa, ou está lá no segundo andar. Para ele ir até lá, é doloroso. Então, ele pode acabar fazendo, segurando essa urina, né, até não dá mais e ele acabar fazendo nele mesmo, simplesmente porque ele está com tanta dor oriundo dessa artrite que ele não vai até a caixa, tá? Uma outra causa, diabetes. Gatos idosos são muito suscetíveis a ter diabetes também. Por quê? Porque gatos idosos eles diminuem o seu nível de atividade, mas algumas das vezes o seu apetite não acompanha essa diminuição. Então ele mantém o apetite, mas diminui o nível de atividade. Então isso predispõe ele a diabetes, tá? E qual que é o grande problema da diabetes aqui? A diabetes ela pode levar o gato a ter duas questões. O gato diabético ele é um gato mais letárgico, tá? Então ele vai ficar mais quieto, mais cansado, tá? O gato diabético é assim. E além disso, a diabetes ela pode levar o gato a ter um quadro aí de poliúria, ou seja, ele vai fazer mais urina, ele vai fazer mais xixi. Então ele já tem uma maior produção de urina, oriundo da diabetes, ao mesmo tempo ele está mais letárgico, mais cansado, dormindo mais. Então se juntar isso com talvez uma leve fraqueza muscular, um pouquinho de artrite, então esses causas elas podem atuar em conjunto também, entende? Então a diabetes também pode ser uma causa de incontinência urinária, tá? Uma outra causa, infecções urinárias,
né? Então a infecção urinária, pessoal, assim, 90% das vezes acontece em gatas, tá? Em fêmeas, beleza? Assim como em nós humanos. Um homem, né? Eu, por exemplo, nunca tive infecção urinária na minha vida. A grande maioria dos homens morre sem ter tido nenhuma infecção urinária. Mas vocês que estão me assistindo e são mulheres, provavelmente você já teve. É muito mais frequente em fêmeas do que em machos, devido à uretra, né? E tudo mais ser mais curta. Ali o caminho dela é mais curta, é mais calibrosa na fêmea do que no macho, tá? Então é mais fácil que uma bactéria faça ascendência ali, chegue e comece a causar esse processo de infecção, tá? Então a infecção, você mulher que teve, sabe que a todo momento você fica com vontade de fazer xixi, você vai no banheiro toda hora mesmo, e quando você vai fazer sai pinguinhos e tudo mais. Então assim, você entende e saiba que para o seu gato vai ser a mesma coisa. Então, um gato com infecção urinária, ele vai ter essa vontade constante de fazer xixi, ele pode acabar urinando nele mesmo, devido a esse fato dele urinar em forma de pinguinhos ali. Nesses pingos eles vão acabar, em vez de sair para o local, vai escorrer no gato, vai ficar aquela umidade naquela região, pode assar, né? Então, a infecção urinária também pode ser uma dessas causas. Além disso, a infecção urinária, por causar uma inflamação na bexiga, essa inflamação também pode causar fraqueza muscular, tá? Outra causa, problemas renais no mesmo sentido, né? No mesmo sentido não, bem parecido com a diabetes. Então, um gato doente renal, ele vai ser um gato letárgico, ele vai ser um gato mais fraco, ele vai ser um gato desidratado, ele vai ser um gato que urina muito mais do que o normal, porque se ele é doente renal, o rim dele já perdeu, ou está perdendo, né, a capacidade de concentrar a urina. Então ele perde muita água, então o corpo dele pede muita água para ele beber também. Então ele bebe muita água e ele faz muito xixi, tá bom? Então, tendo isso em vista, um gato letárgico, um gato fraco, meio desidratado, que urina muito, ele não vai levantar toda hora para ir lá. Ele pode acabar fazendo o xixi nele mesmo, infelizmente, tá? E juntando, né, que problema renal e gato idoso é assim, cerca de 1/3 dos gatos idosos que passam ali de 12, 15 anos vão ser doentes renais, tá? Então é uma casuística muito importante e muito comum em gatos idosos, tá? E uma outra causa, declínio cognitivo, tá? O que é importante eu te falar aqui também, pessoal? É assim, não acho que a incontinência urinária é o seguinte: ah, Thiago, meu gato ele fez xixi fora da caixa, o meu gato ficou idoso, ele começou a fazer xixi fora da caixa, ele está com incontinência urinária. Não necessariamente. Ele pode estar fazendo xixi fora da caixa por várias questões relacionadas à própria caixa, tá? Por questões de infecção urinária, por questões de doença, mas não é incontinência urinária. Como eu disse lá no começo do vídeo, a definição de incontinência urinária é a perda da capacidade do gato controlar o ato dele urinar e o ato dele defecar, tá? Então, o que vai acompanhar aqueles sinais dele ficar molhado, dele ficar úmido, dele urinar enquanto ele dorme. Então, você vai ver que locais que ele dorme constantemente, às vezes vai estar molhado, depois vai estar com cheiro de xixi. Então, isso é um gato incontinente. Um gato que ele faz xixi fora da caixa, no chão, ali num cantinho e tudo mais, geralmente vai ter uma causa por trás daquilo, mas não indica necessariamente que é um gato incontinente, tá? Por quê? Aqui o declínio cognitivo, ele pode confundir muito. Pode causar incontinência? Pode, tá? Porque o declínio cognitivo é a perda das funções ali neurológicas do gato, muito parecido com o Alzheimer nos seres humanos. Muitos seres humanos, quando eles estão num estágio mais avançado do Alzheimer, eles podem perder a capacidade de controlar a própria bexiga. Então eles podem acabar fazendo xixi, precisar usar fralda, né? Podem acabar fazendo cocô, né? Não conseguindo ir até o banheiro. Os gatos também podem acabar enfrentando isso quando eles têm um declínio cognitivo, tá? Então, essas são as principais causas de incontinência urinária em gatos, tá? E a incontinência fecal, Thiago? A incontinência fecal, ela é extremamente rara em gatos. Na grande maioria das vezes, a incontinência fecal ela vai ser oriunda de um acidente,
tá? Gatos que sofreram traumas, foram atropelados, alguém bateu nesse gato infelizmente, enfim, eles tiveram lesões na coluna, eles tiveram perda de função nervosa, portanto eles não conseguem mais controlar esse ato de defecar. A grande maioria das vezes vai ser oriundo disso, tá? Mas existem outras causas também, como lesão muscular ou nervosa, que eu já expliquei aqui, né? Geralmente oriunda desse trauma, beleza? Escarificação após processo cirúrgico, né? Às vezes, por exemplo, tem um câncer ali que está perto daquela região, precisa fazer uma cirurgia, precisa tirar uma boa margem, né? Só que durante a retirada dessa margem, infelizmente, teve que retirar um pedaço que continha algum fragmento importante, né, dessa questão do gato controlar a própria defecação, então perdeu esse componente, agora ele virou incontinente, sabe? Existe muito essa questão. Hemorroidas, né? Gato também pode ter hemorroidas e prolapso retal, que é basicamente quando o reto vai para fora, tá? Mas é muito raro. A grande maioria das vezes vai ser uma lesão muscular ou nervosa oriundo de um trauma, de um acidente, tá bom? Então, agora que vocês já entenderam o que é uma incontinência, quais os principais sinais, quais as principais causas, agora eu vou falar para vocês como manejar um gato com incontinência urinária. Então, primeiramente, pessoal, como eu disse para vocês, a incontinência ela é algo secundário, ela não é um problema primário, ela não é uma doença, ela é uma consequência, tá? Logo, o tratamento ele vai envolver o tratamento da causa base. Então vamos voltar lá para as principais causas. Tratamento de músculos fracos. Existem remédios que estimulam o músculo, deixam eles mais fortes, podem ajudar na contração deles, tá? Pode ser utilizado caso for o caso. Óbvio, você vai levar no veterinário, o veterinário vai determinar a causa, tá? Não é você que vai tirar isso da sua cabeça. Artrite, existem suplementos, tá bom? Existem medicamentos anti-inflamatórios, tudo mais que pode atuar na artrite. Ração, tá? Ração com esses suplementos também. A diabetes, manejo nutricional, utilização de insulina, controle do peso do animal. Infecções urinárias, alguns casos anti-inflamatórios, alguns casos antibióticos, depende muito, né? Quadros obstrutivos, né? Cirurgias, né? Alguns podem ser utilizados a ração ali para dissolver ali aquele urólito. Problemas renais, manejo nutricional, enfim, o problema renal são tantos manejos que são feitos, né? O tratamento da doença renal em si que vai ser de extrema importância, né? Declínio cognitivo, basicamente suplementação e estimulação mental para esse gato, né? Manter o cérebro dele estimulado para diminuir essa perda de função cerebral. Então, tratar a causa base é a principal não, né? A primeira coisa a se fazer aqui, beleza? Aí então tá, Thiago, já tratei a causa base, mas infelizmente não tem como. Ele ainda tá incontinente, né? Ele é diabético, tá controlado, mas ele ainda tá incontinente. Ele é doente renal, tá controlado, mas ainda tá incontinente, enfim. Tenho que conviver com essa incontinência dele. Não solucionou. O que fazer? Qual a melhor forma? Primeiro, vamos falar sobre fraldas, tá? Porque muitos de vocês têm essa dúvida. Gato pode usar fralda, Thiago? Pode, tá? Pode ajudar em muitos casos, tá bom? Mas você tem que respeitar o seu gato. A fralda, ela é muito cômodo para nós humanos, tá? Porque ele não vai mais fazer xixi em cima de algum lugar, ou xixi no chão, cocô aleatório em algum lugar da casa. É cômodo para nós humanos, porque ele vai fazer cocô ali na fralda, a gente vai tirar a fralda e vai botar outra fralda. Mas você tem que levar em consideração o seu gato também. O seu gato está aceitando a fralda, ele está ficando tranquilo com a fralda? Pode utilizar. Pode utilizar. Fazendo as trocas corretamente, viu que fez xixi o cocô na fralda, troca, não deixa, tá? Não faça isso jamais, tenha esse cuidado, pelo amor de Deus. Agora, seu gato ele demonstra total desconforto com a fralda, não aceita a fralda, não force o seu gato a usar a fralda, tá bom? Então, a fralda pode ser utilizada, pode ajudar bastante, mas
somente em gatos que aceitam ela. Se o gato não aceita de jeito nenhum, não force, tá? Uma outra questão, tapetes higiênicos, muito importante. O seu gato, ele tem os principais locais da casa onde ele dorme. Todo gato tem isso. Um cantinho da cama, um cantinho do sofá, um localzinho alto assim que ele gosta. Enfim, ele tem os seus locais preferidos de dormir. Esses locais, e principalmente locais que tem forro, locais que se ele fizer xixi vai ser difícil. Por exemplo, se ele fizer xixi no chão, você joga um cloro, limpa ali direitinho, né? E tá beleza. Agora, se ele ficar fazendo xixi e cocô no sofá, por exemplo, vai ser muito difícil limpar. Então, se ele tem um cantinho que ele gosta de deitar ali no sofá e tudo mais, forra aquele canto ali com tapetes higiênicos. Porque se ele estiver dormindo ali e acabar tendo uma incontinência durante o sono dele, vai ter o tapetinho higiênico, tá? Então, ter tapetes higiênicos em locais estratégicos da casa, onde o seu gato dorme, é muito importante, tá? Uma outra questão, caixas de areia. Como eu disse, uma das grandes causas, né, da incontinência vai ser aquele gato que, às vezes, ele ainda tem até um pouco de controle da bexiga dele. Só que, até ele chegar na caixa de areia, ele pode sentir dor, ou o tempo que leva dele ter a noção, opa, preciso fazer xixi. Dele ter a consciência que ele precisa urinar, até ele chegar na caixa, ele não consegue controlar esse espaço de tempo. Agora, se todo lugar, os principais locais que o seu gato idoso fica dormindo durante o dia, nesses locais sempre tem uma caixa de areia pertinho ali, ele, opa, preciso fazer xixi, ele desce na hora, tá do lado ali, ele já vai e já faz. Então, aumentar o número de caixas, colocar essas caixas estrategicamente nos locais que o seu gato mais dorme, mais fica, grande parte do tempo, também é muito importante, tá? E por último, ajude ele a se limpar. A parte mais difícil, a parte que demanda sua paciência, o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor. De saber que o seu gato com incontinência, ele vai viver muitos anos ainda. Ele viveu com você 15 anos. Ele faz parte da sua vida inteira. Ele te ama muito e nesse momento em que ele precisa de você, você não pode deixar ele na mão, você não pode maltratar ele. Então, ajude ele a se limpar. Ele vai ficar com urina ali derramada, ele pode ter fezes na bunda. Limpe ele, limpe com um pano úmido, limpe ele, o pano úmido limpo, né, obviamente, ou com um lenço umedecido, só cuidado, utilize lenços umedecidos próprios para pets, para gatos que não têm compostos, como, por exemplo, o propileno glicol e etileno glicol, que são tóxicos, tá? Só cuidado com isso, mas lenço umedecido próprio para pet que não contém esses produtos, pode ser utilizado para limpar. Alguns casos, igual aqui em casa que a gente ilustra, ela não é incontinente, né? Mas por ela ser muito gordinha, não conseguir mais limpar aquela área, e além disso ela tem vagina infantil, né? Então ela é muito gordinha, então acaba que ela faz urina e escorre mesmo. A gente tem que dar banho nela. Em alguns casos você pode ser necessário dar banho. Se o seu gato aceitar, se ele ficar tranquilo durante esse processo, pode ser dado. Mas ajude ele a se limpar com pano úmido, com lenço umedecido, com um banhozinho, com toalhas que você vai destinar. Igual aqui em casa a gente tem as toalhas próprias da Kate. Ela tem 3 toalhas aqui, que é toalhas da bundinha da Kate. É toalha dela. A gente usa para limpar ela. Então você tem que ter esse cuidado com o seu gato incontinente, porque ele tem 15 anos, ele é um gato idoso, ele chegou numa fase da vida dele que ele necessita dos seus cuidados e é o seu dever cuidar dele e com muito amor, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.